sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje, aqui eu conto com a presença ilustre do novo apresentador da casa, que vai ficar com vocês no horário de meio-dia, a partir de segunda-feira, dia 18, meu aniversário. Olha. O nosso queridíssimo Jefferson Coronel. Seja muito bem-vindo, meu mais novo chefe. A ilustre é você. Não, ilustre é o senhor. Não, ilustre... Pelo seu currículo, meu querido. Não, mas o currículo Quantos da gente... anos na comunicação? Desde 78, minha primeira tinha nem experiência. Minha primeira experiência foi no Jornal do Comércio, quando era na Eduardo Ribeiro ainda. Olha. Tinha que subir uma salinha lá ali no meio da Eduardo Ribeiro, subindo a Eduardo Ribeiro. Eu escutava muito porque quando eu nasci, nós morávamos na Praça do Congresso, no final da Eduardo Ribeiro, e ali morava o seu Isaac Sabá. Sim, eu lembro. Aí... Era na casa da esquina o Isaac Sabá, não? O Isaac Sabá bem colado ao Ideal Clube. Sim. Aí na esquina, a Biblioteca Pública Municipal, né? Que na época era o Pinguim, lembra do Pinguim? Lembro do Pinguim, fui muito lá. Aí a nossa casa, a casa do Bubol e a casa do Coronel, que não é esse Coronel Comandante do Colégio Militar na esquina. Isso. E eu nasci lá e as pessoas falavam muito da época que o Jornal do Comércio era no Eduardo Ribeiro. Isso. Falavam muito também ainda da Dona Lourdes, do jornal que estava sempre... que estava sempre no Ideal, que ela diziam que ela tinha a chave da porta do Ideal e tudo. Então, eu comecei ali no Jornal do Comércio em 78, que eu era aluno do Colégio Militar. Uhum. E aí eu estudei até de 75, eu cheguei em Manaus em 75, em janeiro, com 16 anos. 75, 76, 77. Em 77 eu abandonei o Colégio Militar. 78 eu fiquei fora, foi o período que eu passei lá um tempinho no Jornal do Comércio. Uhum. E 79 eu voltei para me formar no Colégio Militar. Voltei para o Colégio Militar e me formei. E era possível fazer essa interrupção? Era. Você tinha o direito de voltar até o ano seguinte ao do trancamento da matrícula. Uhum. Como eu abandonei em 77, mas tranquei a matrícula em 78, eu pude voltar em 79. Uhum. E tem até uma história super engraçada, assim, engraçada não, interessante, curiosa. Conta. O que acontece? Quando eu saí do colégio em 77, eu abandonei o colégio. Não era nenhum marginal. Não, é porque estava trabalhando que era muito comum. Não, deixa eu te dizer, eu não usava droga, não bebia, não fazia nenhuma loucura, só não estudava. Eu vou falar aqui a verdade para você, eu jogava futebol e namorava, então assim, eu não... eu pensei que estivesse trabalhando. Não, 77. Porque era muito comum que as pessoas começassem a trabalhar muito cedo e parassem de estudar, 77, né? Meu pai era sargento do Exército, então eu morava com a minha família, com meu pai e minha mãe, ainda na Vila Militar, ali em São Jorge, ali perto do Ipaz, perto da Compensa ali. 77 eu abandonei, 78 eu fiquei fora, fui estudar no Colégio Brasileiro tal, e acabou depois eu, no meio do ano também desisti, e aí foi quando eu fui lá para o Jornal do Comércio, e 79 eu ia descendo a Eduardo Ribeiro e vinham dois cisnes subindo a Eduardo Ribeiro. Você vai entender isso agora. Cisne branco. Tinham dois cisnes brancos, sem encostar os pés no chão, subindo a Eduardo Ribeiro. Eu pensei que você estava falando cisne de marinheiro. Vou te dizer agora, dois ex-alunos da minha turma de 77, Sim, já. Ex-alunos da minha turma que estavam na Escola Naval já, Sim, eu entendi. Academia da Marinha, eles vinham subindo e eu ia descendo. E aí nós paramos para conversar. E eu sem eira nem beira. E eles da Escola Naval, vestidos de branco, até a sola do sapato deles estava branca. Que diga-se de passagem, fazia um sucesso com a mulherada. Presta atenção. O teu objetivo era esse, aí, na vida. Para aí, coronel, como é que tu tá? Tudo bem? Porque meu nome de guerra era coronel no Colégio Militar. Também? Né? Quer dizer, já começou em patente alta. Aí eu fiquei constrangido, Trícia. Porque, os caras estavam na Escola Naval e eu nada, velho. Nada. Entendeu? Nada. Aquilo me deixou... Aquilo ali foi o maior choque que eu tomei na minha vida. E nós somos de uma geração onde diploma fazia toda a diferença. Aí eu saí dali, quando eles subiram, eu fiquei com tanta vergonha que eu fui lá no colégio, 79 isso, em começo de abril de 79. Ainda bem que dava tempo. Fui lá no colégio militar pedir para voltar.
Aí o Coronel Nunes, que faleceu há pouco tempo. Ah, o Coronel Nunes, marido da Consuelo Nunes. O Coronel Fernando, outro que a filha dele, inclusive, é auditora da Cefaz, aqui parece que é aposentada. Estavam os dois lá. E aí, Jefferson, o Coronel, o que tu veio fazer? Eu digo, vim pedir para voltar. Mas como? Vim pedir para voltar. E eles resolveram a minha vida lá e eu voltei para o Colégio Militar em 79. E eles perguntaram por quê. Eu digo, porque eu estou morrendo de vergonha, Coronel. Aconteceu isso, eles olharam, pô, que bom. Eles perceberam que eu estava com outra motivação, corrigindo meu rumo, né? Corrigindo meu rumo. Por livre e espontânea vontade. Nem meu pai nem minha mãe tinham interferido naquilo. Aí eles me fizeram voltar. Então, 79 foi o ano que eu terminei o Colégio Militar. E aí, em 80, eu fui para a Rádio Tropical. Eu saí do Colégio Militar em dezembro de 79. E em janeiro de 80, eu e mais 2 ex-alunos do colégio, que eram da minha turma, fomos na Rádio Tropical fazer um teste. Tinha 42 candidatos, teste para locução. Teste para locução. Era lá na José Paranaguá. E aí fomos lá fazer um teste. 42 candidatos comigo e os outros 2 meus colegas, que também eram da minha turma no Colégio Militar. Passaram só 2, eu e um outro. Os 2 foram reprovados, os que estavam comigo. Eu e um outro passamos. O outro tinha uma voz maravilhosa, eu lembro, não lembro o nome daquele rapaz. E a minha voz era fanha, mas eu sabia ler, eu tinha um bom português. E foi isso que fez eu passar. E ali eu comecei a minha carreira na Rádio Tropical, depois fui para a TV, etc. Então foi essa. Eu me lembro muito bem. Essa historinha de eu ter terminado no Colégio Militar. Provavelmente os teus 2 colegas seguiram carreira militar. Não. Um foi trabalhar na Infraero, acho que não sei se aposentou, acho que já. O outro foi para o Nordeste, faleceu, teve um acidente quando ele faleceu, e um foi para a Infraero, que o Lorival foi para a Infraero. É meu amigo, faz muito tempo que eu não vejo, mas é meu amigo até hoje. E eu me lembro que aquela época, para você trabalhar em rádio e TV, tinha toda uma questão de uma regra, né? Não existia essa diversidade. Hoje, por exemplo, eu nunca teria uma voz de radialista. Né? Por quê? Eu acho que não. Olha, vou dizer uma coisa para você. Há um conjunto de características que fazem qualquer pessoa, mas fazem um comunicador especificamente. E entre elas está uma coisa chamada empatia, que é a tua capacidade de sair da tela, as pessoas olharem para a tela e verem algo simpático, e a tua voz não é a voz sozinha, é o teu jeito de falar, entendeu? Então, assim, isso tudo soma. Teu olhar, a tua simpatia junto também. Aí você pode ter a voz que você tiver. Eu não vejo nenhum problema na tua voz. Tanto que eu fiquei como professora durante muitos anos de trás das câmeras, né? Eu fui professora da UFAM muitos anos, eu não tinha coragem de botar a cara para fora. Pelo amor de Deus. Porque, enfim, existia todo um padrão, né? Na verdade, existia um estereótipozinho, né? Aquela coisa que a gente chama, né? Mas assim, eu nunca dei bola para isso. Eu acho que é um conjunto de fatores que fazem uma pessoa ser atrativa no vídeo. As meninas que estudavam comigo na época trabalhavam na UFAM, né? Trabalhavam no Jornal do Norte, na Rede Amazônica, em uma série de lugares. Eu trabalhei na Rede Amazônica. Eu sei bem. Mas, assim, era uma série de regras, né? Por exemplo, tinha que apresentar de blazer, tinha uma série... cabelo curto, tinha uma série de regras que, tipo... Eu tenho praticamente certeza que eu não era padrão de nada. Né? E algumas coisas, para mim, na época que eu tive na Rede Amazônica, eu já tinha estado pela TV Agiricaba na Rede Globo. Sim. E eles não era uma imposição, não posso mentir, entendeu? Não era, mas eles tinham um padrão, que eles tentavam te enquadrar ali, na medida do possível. Quando eu fui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, uma vez... no Rio de Janeiro, eles me mandaram fazer um treinamento, para te ter uma ideia, com a Glorinha Bettmiller, que treinava o Cid Moreira. Eu passei um final de semana treinando com ela era fonoaudióloga e interferia em tudo na tua imagem. Quando eu saí da casa dela no domingo, na segunda-feira, tinha uma Cristina, não lembro o nome que era uma mulher consultora de moda da Rede Globo, que aparecia no ar, inclusive. Eu me lembro. E aí, essa mulher me atendeu lá na Globo, no Rio, e me mandou para o shopping, se eu não me engano, no Iguatemi. Já no Iguatemi. No Rio? No Rio Sul. Não, no Rio Sul, né? No Rio Sul. Mandou para um shopping lá. Cheguei lá no shopping, na loja que ela mandou, tinha não sei quantas camisas de polo me esperando, camisa de manga comprida,
gravata, não sei o que, até sapato tinha lá me esperando, pra você ter uma ideia. Bom, eu me lembro muito bem disso. Alice Maria, que tinha a regra de, primeira coisa, cortar os cabelos, segunda coisa... Eu tive com ela. Blazer. Almocei com ela. Olha só. Tinha acesso com ela. No meu período era ela, o Armando Nogueira, que era aqui de Sena Madureira, no Acre. Pois entendeu? Então, Armando Nogueira, aliás, era de Chapuri, parece. E aí eu me lembro bem que era uma época que a apresentadora, assim, que, tipo, era padrão, digamos assim, pra mim, era a Leda Nagli, porque era a voz da hora do almoço, de quando eu voltava, né? Aquela outra que foi para Miami com o Eliakim Araújo. Leila Eliakim Araújo. O Eliakim faleceu, a Leila tem um perfil no Instagram até hoje, ela mora em Miami. Pois é. E aí era aquele padrão ali, né? Muito delimitado, né? E eu me recordo bem que era uma série de regras. E à noite, aqui eu me lembro bem que quem apresentava o Jornal do Amazonas era o Alberto Bezerra. Durante um tempo foi o Alberto Bezerra. Tinha o Lázaro. Liciane apresentou um tempo, que eu encontrei agora, foi morar em João Pessoa. Depois foi o Henrique Oliveira. O Henrique Oliveira também esteve lá. Eu fui para a Rede Amazônica em 87 e fiquei até 89. 86 para 87, que eu estava na TV Ajuricaba. A TV Ajuricaba perdeu a programação para a Rede Amazônica da Globo. E na TV... Vamos falar um pouco da TV Ajuricaba, porque a gente vai ter que falar depois dos comerciais, porque essa nossa entrevista é riquíssima, é uma história da TV amazonense. A gente volta já já. Com esse homem que é uma verdadeira enciclopédia da história da TV amazonense. Mas me conta, a TV Ajuricaba era o símbolo da modernidade. Sadi Hawash, a primeira mulher, né, a ser realmente uma dona de TV aqui no estado do Amazonas, né? E tá viva, né? Tá viva. E é uma família muito querida, os Hawash. Estudei a vida toda com a Zaira, minha colega, desde os tempos de auxiliadora. Conheci a Zaira novinha. E aí, a TV Ajuricaba, ela transmitia a Globo, né? Canal 8, não é isso? Era canal 20 em UHF, depois passou para canal 8. VHF, né? E aí, eu me lembro até do comercial para isso, né? E a época, a Rede Amazônica transmitia Band, né? A TV Amazonas transmitia a Band. A Rede Amazônica toda era Globo. Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Só, isso você não vai ouvir de mais ninguém, só dele. A Rede Amazônica era geradora no Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e Amazonas. No Amazonas, aqui em Manaus, ela era Bandeirantes. E só em Manaus que a dona Sadi transmitia a Globo. Então, olha só, a Rede Amazônica era Bandeirantes aqui em Manaus. E era Globo no Amapá, em Roraima, Rondônia e Acre. Que barato. Aí depois, quando eles pegaram a programação da Globo local aqui também, para Manaus, então a Rede Amazônica fechou o Globo com tudo. Aí deixou de ser Bandeirantes. Eu me lembro até o comercial da... E a TV Ajuricaba foi ser Manchete, que a TV Ajuricaba foi vendida para o Grupo Simões, da Coca-Cola. Renato Simões era um garoto. A TV Ajuricaba foi vendida para o Grupo Simões. Era o seu Pacífico, o seu Antônio Simões e o seu... Meu nome do outro, que tu conhece? Petrônio. Seu Petrônio. Pinheiro. Entendeu? Eram os 3 sócios. Então eles compraram a TV Ajuricaba e mudaram o nome para Rede Brasil Norte e pegaram a programação da Manchete, que era uma grande atração naquela época. E que estava estouradíssima com a novela Dona Beija, com a Maitê Proença. Exatamente. Inclusive começou com os capítulos atrasados. Tinha uma programação muito boa, Manchete. Muito boa, Manchete. Muito boa. Muitos globais saíram para Manchete. E o Adolfo Bloch, ele já era uma pessoa, uma figura... A revista Manchete tinha muito espaço, era muito importante. Só que TV é uma coisa muito cara, né? E ele acabou os últimos... Ali quebrou o Grupo Bloch, né? Então, assim, aí a TV Ajuricaba virou programação da Manchete, Rede Brasil Norte, RBN, certo?
Aí o Grupo Simões me parece que depois percebeu que não era o ramo deles ter uma televisão, porque era uma encrenca danada política também. Porque a TV, a pessoa acha que a TV, assim, o jornal já é complicado. O rádio é complicado, mas a TV tem uma complexidade muito maior ainda. E aí eles... Produzir a programação é um custo muito grande, né? Vai ser muita gente envolvida aqui. Aí o que aconteceu? Aí eles venderam a TV para a igreja... para a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus teve um negócio que eu considero uma grande sacada. Uhum. Eles perceberam que o nome RBN, porque naquela época tinha pouca, não tinha internet, não tinha nada, pouca emissora, então ficou consolidado, apesar do pouco tempo, ficou consolidado o número Rede Brasil Norte, RBN, era a sigla, RBN, né? E eles, para não mudar o nome, a sigla, eles fizeram Rede Boas Novas. Eu não sei de quem foi essa ideia, mas eu achei genial. Ótima. Continuou RBN até hoje. Só que não era mais Rede Brasil Norte, era Rede Boas Novas. Até hoje é RBN. Eu sei. Agora, depois desse período, você saiu da Juricaba e foi para a TV Amazonas? Então, deixa eu te contar. A TV, quando a Globo saiu da TV Juricaba, eu fiquei na TV Juricaba com os Hawash, que eram uma família para mim. Sim, eles me tratavam muito bem, até hoje. Eu fiquei lá. E aí eu fiquei um tempo na Manchete, e aí a Globo estava fazendo toda uma reorganização, uma reestruturação das afiliadas dela pelo Brasil. Pegando as emissoras afiliadas e reestruturando para prepará-las para serem o que elas são hoje, fornecedoras de matéria-prima para a Globo. Os repórteres das afiliadas hoje entram em todos os telejornais da Globo, certo? Sim. Naquela época entrava meia dúzia, eu já tinha me consolidado como repórter da Rede Globo naquela época. Então, mas era meia dúzia de repórteres que apareciam no Jornal Nacional, por exemplo. Né? Então, o que aconteceu? Os diretores da Globo que estavam em São Paulo, trabalhavam em São Paulo, e eu tinha passado um tempo em São Paulo, e eu morria de medo deles, porque eu me sentia pequenininho naquele inferno que era São Paulo na São João, a Globo na São João. Eu acho que até porque, desculpe interrompê-lo, eu acho que você foi a primeira geração de repórteres daqui que entravam no jornal, porque antes eles mandavam correspondente. Então eu vou te dizer, vou já te explicar isso aí também passa agora por aqui. A Globo mandou os caras para cá para fazer a reestruturação da rede amazônica, que já era deles, estava com eles, na verdade. E eles chegaram aqui e fizeram um diagnóstico e me chamaram para um almoço no Miaco, lá no posto. E disseram, olha, e eu, quando eu vi que aqueles 3 caras me chamaram para o almoço, eu digo, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado na vida? Porque eu morria de medo deles lá em São Paulo. Lembra quem eram? Claro. Então, Luiz Gonzalez, Raul Bastos... E Luiz Gonzalez, Raul Bastos e Vianney Pinheiro. Os 3. Luiz Gonzalez, Raul Bastos e Vianney Pinheiro, lembro o nome dos 3. Por trás deles tinha o Voile Guimarães e o Alberico Souza Cruz, que já faleceu em Minas Gerais. E esses caras me chamaram para um almoço e me disseram, nós estamos fazendo um diagnóstico da rede amazônica e queríamos a tua ajuda para fazer o projeto. O que você acha que precisa de equipes na rua? Primeiro ele disse assim, vou jogar um pouco de confete aqui. Quem é que faz o Bom Dia Manaus? Que a gente apresentava um Bom Dia Manaus às 8 horas da manhã. Sim. Eu digo, sou eu. Você que prepara? Eu digo, que hora você chega na emissora? Eu digo, cheguei na emissora às 5h30, 5h45. Eu morava de Favor, no Parque das Laranjeiras. Morava de Favor, meu pai já tinha ido embora daqui. Aí eles, quem é que edita o Jornal do Meio-Dia de vocês? Eu digo, sou eu. Sim, tu faz de manhã e fica até meio-dia. Quem é que faz o Jornal da Noite? Eu digo, sou eu. E tu fica até de noite? Eu digo, sou. Eu juro pelos meus filhos isso para você. Aí quem é que faz o jornal? Tinha um jornal antes do Jornal da Globo. Quem é que apronta aquele jornal e deixa gravado? Eu digo, sou eu. Ele, não, isso não é possível que sou tu. Quantas equipes tu tem de manhã na rua e à tarde? Eu digo, tem uma de manhã e uma à tarde. E tu bota aquele monte de matéria, como é que eu digo? O repórter sai feito louco fazendo matéria, entrevista, o diabo, tudo vira matéria. Aí ele, mas tu faz sozinho? Eu digo, não. Tem uma moça chamada Sandra Monteiro que me ajuda lá. E mais ninguém? Eu digo, mais ninguém. Só o apresentador. Olha, só dá para entender isso aqui, porque quem conheceu
Felipe Dal, Milton Cordeiro. Eu conheci. Essa turma entende perfeitamente que essa era a maneira deles trabalharem. Mas presta atenção, eu tô te falando da RBN Manchete. Ah, isso já era RBN? Não, eu tava na RBN Manchete, certo? RBN Manchete, que tinha ex-TV a Juricaba. Eu tava na RBN, mas o doutor Milton Cordeiro, o doutor Felipe Dal era a mesma coisa. Entendeu? Então, o que é que acontece? Aí os caras disseram assim, o melhor telejornal da cidade é o de vocês, da RBN. E por isso que a gente te chamou, Jefferson. A gente conheceu lá em São Paulo. Eu tinha trabalhado no comício das diretas em São Paulo. Tinha passado 3 meses em São Paulo. Então, tinha feito o Jornal da Globo, Jornal Hoje, Bom Dia São Paulo, que era um produto importantíssimo da Rede Globo. E a gente queria a tua ajuda para montar o programa. Eu dei. Aí eles disseram assim, daqui a um mês a gente volta com o projeto, vamos conversar com você. Um mês depois eles voltaram e me chamaram para a Rede Amazônica, que me levaram na frente do Dr. Felipe Dal. Os 3, eu e o Dr. Felipe Dal, eles disseram, Dr. Felipe Dal, esse cara aqui é o cara que a Rede Globo quer que o senhor traga para cá. E a Globo mandou 7 profissionais da RBS, que é de onde eu sou, de origem, do Rio Grande do Sul. A Globo tirou 7 caras da RBS e mandou para a Rede Amazônica para ajudar. Diretor técnico, diretor de operações, diretor de jornalismo, diretor comercial, mandou um cinegrafista, um repórter cinematográfico de primeira, o melhor que eu conheci na minha vida, de primeira linha, fazia Copa do Mundo, fazia Globo Repórter, veio trabalhar comigo, mandou para trabalhar comigo. A Globo mandou 7 caras de lá, entendeu? E me levaram para lá, me levaram do Dr. Felipe Dal. E o Dr. Felipe Dal, sem problema. Jefferson, acertar que acertamos o salário, eu fui para a Rede Amazônica. Aí não precisou mais morar de favor, já morava lá na Rede Amazônica mesmo, porque não tinha tempo de ir para casa. Aí eu ainda morava no Parque das Laranjeiras. A Rede Amazônica... Não entendeu a brincadeira? Claro, pô. A Rede Mas deixa eu te dizer, a tua brincadeira tem uma lógica que você não sabe. A Rede Amazônica era lá na Cachoeirinha. Eu me lembro, Carvalho Léo, né? E ali, a 50 metros da Rede Amazônica, era a casa da minha namorada, minha noiva, e depois futura esposa. Ah, pronto. Então eu fui morar em casa, porque eu ficava muito tempo ali na casa, porque eu trabalhava na Rede Amazônica e morava no Parque da Laranjeira. Então eu almoçava na casa da minha noiva, namorada, ali na Cachoeirinha. Não, mas eu acho que, pela cabeça deles, peraí, deixa eu traçar aqui, ó. Nesse quarteirão aqui, você pode namorar. Entendeu? Namore por aqui, fique logo por aqui, meu filho. E aí, quando eu fui para a Rede Amazônica, que eu fui ajudar a dirigir o jornalismo, a implantar o projeto que a Globo tinha feito, aquele negócio todo, junto com um diretor de jornalismo que veio da RBS, Carlos Carnas era o nome dele, também já falecido. Lá eu comecei a fazer matérias para a Globo também, e aí chegou uma hora que a Globo disse assim, você vai ser o repórter de rede aqui. Então eu fui o primeiro repórter local a ser oficialmente o repórter de rede da Rede Globo aqui, fui eu, certo? Aí o que a Globo fez? Mandou esses 3 caras de volta aqui, eles viviam aqui em Manaus, estavam sempre aqui. Mandou eles me levarem de novo o Dr. Felipe Dal. Dr. Felipe Dal, a partir de hoje o Jefferson não vai mais dirigir o jornalismo. Ele vai ser o repórter da Rede Globo para Roraima, Acre, Rondônia e Amazonas, porque Amapá e Belém tinham Emanuel Vilaça da TV Liberal, que era um excelente repórter, até meu amigo até hoje. Então eles disseram, doutor Felipe Dal, esse cara aqui agora ele vai ser o repórter de rede. Ele não deve mais satisfações editoriais à Rede Amazônica, exceto administrativas, porque eu recebia pela Rede Amazônica. Doutor Felipe Dal, sem problema nenhum. Aí eu virei o primeiro local a ser oficialmente o repórter de rede. E isso, para a estrutura da Rede Globo, é um salto absurdo que vocês não têm ideia. Porque para você se tornar repórter de rede e não repórter local, é como se você estivesse subindo várias... E naquela época, Trícia, vou repetir para você uma coisa, tinha meia dúzia de pessoas que apareciam no Jornal Nacional, por exemplo. E a outra coisa é que todo mundo que saía daqui ia direto para ser correspondente internacional. Você lembra disso, né? Claro, então, claro. Você, um local, ser repórter de rede, o teu próximo passo... O Flávio Fachel, depois de mim, né, mais tarde, ele veio para cá, ficou um tempo aqui, e ele foi ser correspondente em Nova York. Marcos Lozecan. Foi depois que eu saí, veio o Lozecan para cá. É isso que eu tô falando. Em 79 eu saí, pedi para sair. Isso era uma escala? Era uma escala E vou te dizer mais, aí veio para cá, depois que eu saí em 79, quem veio para cá foi o Lozecan, logo em seguida. Lozecan era formado e ele era de Pelotas, onde eu morava antes de vir para Manaus. Olha que barato, gente. O Lozecan era formado na UFPEL lá, que era do lado do quartel do meu pé, onde eu jogava futebol quando era moleque, para você ter uma ideia. Tudo em
Aí o Losecan foi embora. Depois de um tempo veio quem? Flávio Fachel, Fachel, que também é gaúcho. E tinha trabalhado na RBS e é meu amigo até hoje. e também lá fora, né? Oi? Ele também tá como correspondente. Não, ele foi correspondente em Nova York um tempo, Sim. Agora ele é o titular do Bom Dia Rio Ah, tá. e apresenta o Jornal Nacional vários finais de semana, os sábados, Tá. e às vezes quando o Bonner tirava férias, ele apresentava o Jornal Nacional. Até hoje ele é um segundo apresentador do Jornal Nacional, o Flávio Fachel, que é também muito meu amigo. Sim. E... Agora, naquela época, você passava por um crivo muito grande. Então, o que acontece? Você tinha Alice Maria, Armando Nogueira, tinha Nossa, Armando os editores dos telejornais, o Boni, lenda. tudo. Esses caras, todos eles, eu convivi com eles. Entendeu? Então, assim, todos eles tinham um poder de veto muito grande Então, sobre um repórter. Você deve conhecer os meus professores queridos, amados. Aliás, vou mandar um beijo aqui, aproveitando isso. Que fundaram a Globo News, Guto Abrantes e a Flávia Rua. Não conheço pessoalmente, mas conheço, evidentemente, de nome, conheço a história. Né? Um beijo, meus queridos professores que eu amo. Inclusive, a gente está fazendo um projeto agora juntos. Esse que eu vou estar... Mas depois eu conto isso. A entrevista é sobre esse novo programa que vai estrear no dia do meu aniversário, 18 de maio, aqui no horário do meio-dia, para causar, né? Na verdade, é o meio-dia vindo para cá, né? E adaptado ao D24. Ao Grupo Diário do Amazonas. Sim. Tá? O Grupo Diário do Amazonas é a mãe. Sim, sabe? É o guarda-chuva. É o guarda-chuva. E aqui você vai ter, vou dar um spoiler aqui, tá? Não deveria fazer, vou fazer, porque é com você. Você vai ter o D24 News, que é o portal, a D24 FM, que é a rádio, e a D24 TV. Certo? Então são esses 3 canais que vão formar, porque a rádio está pronta, está em teste, e já está liberada para ter programação também. Então, e o meio-dia é um programa que vai entrar no horário do meio-dia, agora com 1h30, eu tinha 1h10 lá na Onda, aqui 1h30, com chances até de passar para 2 horas ali na frente. Então, que é D24, meio-dia, com Jefferson Coronel. E eu tenho certeza que ele vai ocupar a tarde inteira e depois só vai entregar para Nanda Chama. Nossa, se você já está me desejando trabalhar a tarde inteira, haja voz, isso aqui é haja garganta. Mas isso é... Mas, de novo, de meio-dia até as 3, 4 horas da tarde eu vou... Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai pedir um minutinho de... Aliás, esse programa terminou, mas a gente vai continuar conversando aqui com essa lenda da TV brasileira, que é Jefferson Coronel. Até o próximo programa.